Noite. Então, estamos aqui hoje com um número reduzido porque muita gente foi para a homenagem que o Padre Caetano, vou fazer ao Padre Caetano, a memória dele. Câmara Assembleia Legislativa. Né? Então, não importa. Já quero dizer que a palestra de ontem, que foi para a internet, já está sendo bem assistida, não é? Então, esse povo todo, graças à tecnologia, a gente alcança quem não pode vir para cá, não é? Gente distante, gente que mora em outro país, não é? É tudo tão muito novo essas coisas, mas então vamos lá. Então nós vamos começar o nosso momento com uma pequena oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento que estamos reunidos em torno da tua palavra, para meditarmos sobre a vida e as palavras do profeta Elias, teu servo. Te pedimos a graça de sermos também ministros da tua palavra, da tua graça. Te pedimos pelos nossos vizinhos, pelo nosso bairro, por todas as pessoas que estão aqui, pelas pessoas que vão ouvir esse ensino, mesmo à distância, que sejam abençoadas, seus lares sejam santificados pela presença da palavra de Deus. Senhor Jesus, tu que dissestes que onde 2 ou 3 estivessem reunidos em teu nome, tu estarias no meio dele. E nós queremos te agradecer por tua presença também naqueles que mesmo à distância vão ver esta palestra, que mesmo no futuro, um longo tempo depois, possam receber as graças desta oração e deste ensinamento. Muito obrigada por tudo. Fica conosco, Senhor, porque sem ti nada podemos fazer. Esteja sempre conosco, Deus Emmanuel, Deus conosco. Fique sempre conosco, porque também sem ti nós não temos a vida, nós não temos a verdade, nós não temos a graça, nós não temos a salvação. Muito obrigada, Senhor. Amém, amém e amém. Então hoje nós vamos continuar nosso estudo sobre o profeta Elias. E vamos nos dedicar mais ao capítulo 18 e 19. Ontem nós vimos o capítulo 17. E está sendo muito gratificante, porque nós estamos fazendo uma leitura que também leva em conta o nosso momento atual. Nós também queremos ver o que esse personagem Elias nos diz, como que Deus nos avalia, ou nós podemos avaliar nossa fé e as nossas convicções, ouvindo falar de Elias e atualizando essa mensagem nas nossas vidas. Não é? A palavra de Deus é viva e eficaz, uma espada de 2 gumes, como diz a carta aos Hebreus, mas ela só se torna isso mesmo quando ela é lida, aprofundada e vivida, principalmente. Então, como é que a gente vai viver se a gente não entender? Como vai entender se pelo menos não ler e não se esforçar? O Espírito Santo nos dê a graça, porque a parte do estudo a gente faz, mas é preciso a graça de Deus, porque também é palavra de Deus, não pode ser compreendida sem o auxílio divino. Então nós estávamos vendo ontem que o profeta estava na casa da viúva de Serepta, e Serepta era uma viúva fora do ambiente de Israel, e
quem estiver assistindo pela internet pode procurar a primeira parte do profeta Elias, né? E para poder ter uma ideia. Se tiver encontrado primeiro essa segunda parte, para bem compreender, é necessário ver a primeira parte. Então, depois de 3 anos de fome, Elias volta, porque Deus diz que ele deve voltar e conversar novamente com o rei Acabe. E isso vai ser possível aí a gente encontrar a partir do capítulo 18 do primeiro livro dos Reis. Então, logo no início, diz que é passado muito tempo, não é? Antes mesmo dele encontrar com o rei, após a ressurreição do filho da viúva. Antes mesmo dele encontrar com o rei, ele vai encontrar Abidias, não é? Obadias, depende de como se queira pronunciar. Então, é dito no versículo 1, passado muito tempo, a palavra do Senhor foi dirigida a Elias no 3º ano, nesses termos, né? No 3º ano da seca. Vai apresentar-te diante de Acabe, vou mandar chuva sobre a face da terra. É interessante que a seca não é castigo, porque o rei não se arrependeu, nem mudou de vida, nem nada. E vai acabar, né? Começou por ordem divina e vai terminar por ordem divina. Não deve ser entendida como um castigo para a idolatria, mas como uma prova de que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é o Deus verdadeiro. Não é que o Baal que está sendo adorado pelo povo de Israel, na realidade é um ídolo, é vazio essa fé, porque os ídolos não existem. Então vejamos aí, não importa se Acabe se arrependeu ou não arrependeu, o profeta é enviado até o rei Acabe para dizer que a chuva vem. Então eu quero dizer que da mesma forma como foi o Senhor Deus de Israel que fez a chuva parar, é o Senhor Deus de Israel que vai fazer a chuva voltar. Isso para mostrar que ele não é Baal responsável pela chuva, né? Que é isso naquele tempo, eu expliquei ontem na palestra anterior. É muito importante saber quem é o Deus que fecunda a terra, porque ele seria o chefe dos outros deuses, o Deus mais importante, né? Então, tinha grande fome em Samaria. Nós vamos agora ver o que será que o rei de Israel está fazendo diante dessa grande fome em Samaria. Então é dito aí no versículo 3, ainda vamos estudar hoje o capítulo 18, então estamos aqui no versículo 3, e é dito: Acabe mandou chamar Abidias, que era o intendente do palácio, né? Era o responsável pela organização do palácio. E esse Abidias é dito que era um homem temente ao Senhor, era um homem que servia a Deus, né? Não era um daqueles que serviram a Baal, era um homem que servia a Deus. Estava dentro do palácio. Olha só como esse homem era honesto, um homem de fé. Porque o palácio estava cheio de profetas de Baal, a rainha e o rei serviam a Baal, né? E esse homem que era o responsável pela organização do palácio não servia a Baal. É louvável isso, né? Então, manteve a fé em Deus, apesar de estar num ambiente em que não havia essa fé. Então, aí nós continuando no capítulo 18, no versículo 4, diz: Quando Jezabel massacrou os profetas do Senhor, Abidias trouxe 100 profetas e os escondeu numa gruta, em grupo de 50, providenciando-lhes comida e bebida. Então veja, antes da seca começar, quando Jezabel começou a perseguir os profetas do Senhor, porque ela queria implantar a religião de Baal, que é a religião do país dela, que ela trouxe para Israel, esse homem que era o responsável, digamos assim, como se fosse o mordomo, né, do palácio, ele escondeu 100 profetas e escondeu em 2 grutas,
50 e 50, e providenciou comida do palácio para eles, né? Porque ele sozinho, né? Dele mesmo, ele não ia ter como arranjar esse alimento, mas ele, digamos assim, desviou daquela comida do palácio para alimentar os profetas que a rainha tinha mandado matar. Então, o que é dito dele aqui é interessante, que o nome Obadias, Obed-Iá, né? Servo do Senhor. Servo do Senhor. Obadias, ou Abdias, é grego, é uma forma grega de dizer, mas se for em hebraico, é Obed-Iá, né? Obed-Iá, quer dizer, servo do Senhor. Iá é a abreviatura do nome impronunciável. Então, esse homem aqui, que trabalha no palácio, onde só todo mundo está servindo a Baal, ele serve a Deus, ele esconde os profetas do Senhor Deus, e ele alimenta os profetas do Senhor com o alimento do palácio. Interessante isso. Então, Acabe, isso aqui é tudo para apresentar este homem. Apresentar ele. Tem gente que diz assim, eu não posso trabalhar em tal lugar, porque lá não servem a Deus. Olha, mas lá é que você tem que trabalhar, ser uma luz nas trevas, evangelizar com a sua testemunho, né? Como diria São Francisco, evangelize sempre. Se for necessário, você pode usar palavras, mas só se for necessário. Porque quem evangeliza mesmo é o testemunho de vida. Os mártires do início do cristianismo evangelizaram mais do que todo mundo. E evangelizaram morrendo pela fé. Então, o Acabe, depois que o Abdias é apresentado, o Acabe diz para ele, no versículo 5, vem, vamos percorrer a terra dele, o país, né, a região, procurando fontes e torrentes. Então, a seca está grande, depois de 3 anos de seca, o rei resolve sair com o intendente do palácio procurando alguma fonte, algum ribeiro, algum lugar onde tenha água. Mas olha só a preocupação do rei. Talvez encontremos erva para manter vivos os cavalos e os burros e não tenhamos de sacrificar os animais. Estamos com 3 anos de seca e o rei não está preocupado com o povo, ele está preocupado se vai ter prejuízo com os cavalos e os burros, né? Porque na seca não tem pasto. Vamos procurar nas torrentes para ver se a gente encontra um pouco de pasto para eles. É interessante. Bom rei, isso mostra o quê? Que quando não se serve ao Deus verdadeiro, se serve a ídolos, a pessoa comete injustiça, ela não tem afeto, porque somente um Deus que é misericórdia, que é amor e justiça, pode nos levar a nos preocupar com os outros, né? Mesmo quem diz que não crê nele, ou mesmo quem diz que ele não existe, se há bondade no coração humano, é porque não há a idolatria. Porque se há, não há bondade. A idolatria não convive com a bondade, não é? Porque e a idolatria hoje pode ser também uma coisa mais sutil, né? Obviamente, nós não estamos mais num ambiente em que as pessoas olhem para a lua e acham que a lua é uma divindade, olhem para o sol e acham que o sol é uma divindade, né? Mas há pessoas que fazem da ganância, do dinheiro, do poder, um ídolo, e são capazes de qualquer coisa. Um ídolo é cruel, ele exige muito sacrifício, ele exige que se sacrifique que as pessoas que mais amam. Na Bíblia tinha um Moloque, era uma divindade que exigia sacrifícios humanos, ele era a divindade mais abominável. Quando uma pessoa tem o poder, ou prazer, ou dinheiro, ou os 3 de uma vez, com ídolos, eles sacrificam as pessoas que eles mais amam. Eles abandonam, eles abrem mão de pai, de mãe, de um ente querido, de filho, de
de pessoa que ama. Veja só, tem gente que diz assim, posso dizer que gostasse de fulano, mas eu estou numa classe social agora diferente, então ela não fica bem eu estar nessa... Agora eu tenho dinheiro, não fica bem me casar com fulano, né? Então, quem coloca essas coisas em primeiro lugar na vida sacrifica aqueles que mais amam. O ídolo sempre exige o sacrifício de quem mais se ama. E o que Deus faz é organizar os nossos sentidos, os nossos sentimentos e nossa forma de amar, né? Nos desenvolve para o amor. Então, aqui o rei, que é responsável por esse povo todo que morre de fome, não está preocupado com essas pessoas. Eu já disse para vocês que o problema da seca aqui não é a forma como as pessoas entendiam que a chuva, né, estamos falando de 2000 e a história dele é do século IX antes de Cristo, né? Mas ela foi escrita no século VI antes de Cristo. Então nós estamos aí com muito mais de 2.000 anos, quase 3.000 anos em que essa história acontece. Então é óbvio que as pessoas acham que a chuva é mandada por Deus e que Deus é que decide quando vem e quando não vem a chuva. E o problema deles é que eles achavam que o Deus que decidia isso era Baal e não o Deus de Israel. Então, como eles têm essa mentalidade e eles acham que é Baal que manda e não manda a chuva, então eles servem Baal e não servem o Deus de Israel. Então a questão aqui é quem é Deus. É Baal que é Deus ou é o Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Pois bem. Então, eles se dividem, o rei vai para um lado e o Abdias vai para outro, vão procurar essas fontes, vão ver onde é que tem água, não é? E quando Abdias está caminhando, Elias veio e conversou com ele, não é? Apareceu para ele, de repente, não é? Então Elias diz aí no versículo 8, diz ao teu amo, Elias está aqui. Então o amo dele, obviamente, é o rei Acabe, que está para o outro lado, procurando também. Então eles se dividiram para poder procurar essas fontes. E então o Abdias ficou muito preocupado. Como é que ele vai chegar e dizer para o rei que Elias, que é um perseguido do rei, quer dizer, o rei quer se livrar de Elias, e principalmente o rei não tem coragem de fazer isso, mas a rainha tem, né? Ela quer a morte de Elias. Então você vai ver que essa situação vai parecer muito também com a história de João Batista, porque Herodes não tem coragem de matar João Batista, mas a Herodíades tem, não é? Então veja só isso. Então ele ficou preocupado, porque havia uma história por aí desses fioretes de santo que contam, que dizia que Elias aparecia e desaparecia quando bem queria. Porque eles procuravam Elias e Elias tinha sumido. Então ele dizia que Elias desaparecia no ar. E ele disse assim, mas eu não posso fazer isso, o senhor só pode estar com muita raiva de mim, porque eu saio daqui, vou até o meu senhor, dizer que lhe vi, e aí o senhor desaparece, e então o rei vai ficar com ódio de mim, vai mandar me matar, porque eu menti, né? E aí então ele diz isso, né, para Elias. E aí ele vai e conta, olha, não faça isso comigo, não é, Elias? Porque eu ajudei os profetas. Se você quer me destruir, pedindo isso, você me destrói, porque eu vou lá, enquanto eu estou indo, você já desapareceu. E o rei vai mandar me matar. Então, não é... A Jezebel, né, a rainha, vai mandar me matar. Então, o Elias garante, não é, que Elias respondeu aí no versículo 15, pela vida do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, hoje mesmo me apresentarei a ele. Ele disse, eu não vou fugir do rei. Pode dizer a ele com toda certeza que eu estou por aqui, quero vê-lo, que eu vou ver. Então, aí no versículo 16, vai mostrar o encontro de Elias e Acabe, né? Então, claro, Abdias disse para Acabe, contou tudo o que tinha acontecido, e disse onde é que estava Elias. E Acabe foi até Elias.
Então, no versículo 17, Acabe disse: estás aí, flagelo de Israel, perturbador da paz nacional. O cara que manda seca, não é? A desgraça a desgraça desse país, desse povo, não é? Então Elias respondeu com o mesmo desaforo: não sou eu, flagelo de Israel, mas é tu e tua família, porque abandonastes o Senhor e seguistes Baal. Então quem é o responsável por essa seca não sou eu, são vocês que servem a Baal, não é? E para provar que não é Baal que manda a chuva, aí está a seca para provar isso. Porque se Baal fosse, em outras palavras, se Baal fosse mesmo Deus da chuva, já teria mandado a chuva. Certo? Então, veja que em nenhum momento o rei demonstra arrependimento, né? Ou que a seca tenha servido para fazer ele repensar. Não é assim que se convence alguém a se desgarrar de um ídolo. Então, não é fácil dessa forma. Então, veja só. O Elias lança, então, o desafio. No versículo 19, ele diz: pois bem, mandas que se reúnam junto a mim, no Monte Carmelo, todo Israel. Chama o povo. Obviamente não vai o povo todo, vai os representantes das famílias, né? Não vai caber o povo todo, obviamente. Então, são várias cidades, como é que esse povo todo vai? Mas vai o povo todo, porque vão seus representantes, né? Então, eles se reúnem no Monte Carmelo. E chamam os 400 profetas de Baal, para representar Baal, que comem lá a mesa de Jezabel, porque ele vai, né, já vai jogando as indiretas dele também, vai dizer: nós que são sustentados pela corte, que na realidade são sustentados pelo povo, pelos impostos, pelas taxas, pelo tudo que se diz do povo para manter o luxo da corte. Então, eu irei representando o Senhor. Esse é o desafio. Então, é disso que se fala. Vamos ver essa questão aí do Monte Carmelo. O importante, gente, é que nós temos que nos colocar, não é, na época em que a situação está acontecendo. Eles não têm a mesma concepção de Deus que nós. Não é? Nós sabemos que Deus não é Deus de chuva ou Deus de chuva, nós sabemos que Deus é Deus criador. Nós sabemos que o Senhor é criador, é libertador, é quem nos santifica, enviou seu Filho Jesus, etc. Mas eles não têm ainda condição de saber disso. É muito tempo atrás, muito tempo longe de nós. Né? Então, o que eles têm é uma praticidade de vida. E o que eles querem é saber o seguinte: quem é que garante que a gente vai estar vivo? Quem é que garante que a gente vai permanecer vivendo? É aquela divindade que nos dê a chuva, porque com a chuva poderemos plantar, colher, teremos o pasto para os animais. Então, a esse Deus nós servimos. E tem mais: eles não têm ainda a noção de que Deus é um só. Eles têm a noção que só podem adorar, e só deveriam pelo menos adorar, o Deus da aliança, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas eles não têm essa compreensão que os outros deuses não existem. Eles acham que os deuses existem, eles acham que Baal existe, eles acham que todas aquelas divindades das nações, elas existem. O que acontece é que essas divindades não devem ser adoradas, é isso que eles pensam. Certo? Então, o problema, inclusive Elias, né? Inclusive Elias. O que acontece é que Elias é um defensor ferrenho do Deus das alianças, do Deus dos antepassados, do Deus dos patriarcas. Não é? Mas num momento assim, ele não tem essa compreensão, não é? De que os outros deuses não existem. Então ele tem o Deus de Israel não pode ser adorado junto com outros deuses. É só pobre, não se preocupa não, sempre faz isso. Estava o homem aqui fazendo a caçada, aconteceu isso aqui, ele correu para lá. Eu disse: olha a fumacinha, é só pobre, fica frio, só para assustar mesmo. Então, olha só. O Deus das alianças não permite que outro Deus seja adorado.
Não permite. Só permite que ele mesmo esteja lá. Então, o problema aqui não é se existe ou não existe Baal na época de Elias. O problema aqui é que o povo está sendo infiel à aliança que prometeu adorar só o Senhor Deus dos patriarcas. Muito bem. Então, veja só. Uma coisa estranha é esse sacrifício no Carmelo, mas ele nos ajuda a entender várias coisas. Vamos tentar entender. É dito que Acabe, a partir do versículo 20, é dito que o rei Acabe convocou os filhos de Israel, ou seja, convocou os representantes do povo, e os reuniu no Monte Carmelo. E veio Elias, não é? E quando Elias chegou, já chegou brigando, já chegou dizendo coisas. Já chegou dizendo assim: até quando vocês vão ficar mancando? Não é? Vocês vão ficar... É um movimento estranho que é como se fosse dançando, não é? É uma coisa parecida com o que Michael Jackson fazia, não é? Um negócio que faz assim, não é? Então, uma dança, né, da chikungunya, a dança da chikungunya que está é a dança da chikungunya que viralizou no WhatsApp, né? Então, é aquele negócio, aquela coisa meio encurvada e meio mancando, né? Que era a dança que se fazia para Baal, né? Era tipo de dança que se fazia no santuário de Baal, no culto a Baal. E é isso que ele diz: vocês mancam, né? Traduzido às vezes por claudicar, mancar, mas o mesmo termo é usado lá quando os profetas de Baal começam a invocar Baal, eles começam essa dança. Então, ele já chegou dizendo: se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Hoje nós vamos saber aqui quem é que deve ser o Deus de Israel. E o povo ficou sem resposta. Por que eles ficaram sem resposta? Porque eles não sabem se é o Deus da aliança, que deve ser o Deus de Israel, ou se é Baal. Aliás, eles não veem nenhuma necessidade de escolher entre os dois. Eles estão dizendo: por que não fica com os dois? A gente quer chuva, a gente pede para Baal. E quando a gente não quiser for outra coisa, a gente pede para o Deus da aliança. Não tem problema. Só que não pode, não é? Só que não pode ser assim. Então é como ficar pulando a cerca, não é? Prometendo e não cumprindo. Bom, então o desafio é a seguinte coisa: vão fazer altar para Baal e altar para o Deus de Israel. Então, o Elias vai dar preferência para os profetas de Baal, que são 400. Já disse para vocês, não precisa pegar o número 400 ao pé da letra, mas eles são muitos, por causa do significado do número 400. Então, aqueles todos lá vão invocar Baal, para que Baal mande o fogo do céu para fazer o sacrifício. E serão primeiro. Depois, o Elias sozinho vai invocar o Senhor Deus de Israel e vai ver se ele manda fogo para queimar o sacrifício. Por que isso? Gente, não se poderia queimar o sacrifício com fogo profano. O que é fogo profano? Esse fogo feito pela gente. Pega 2 pedrinhas, naquele tempo era assim, tacava a pedrinha na outra, não é? Dava faísca e a gente produzia fogo. Era assim que se fazia. Não pode fazer um sacrifício com esse tipo de fogo. Qualquer sacrifício para qualquer divindade, o fogo tinha que vir do céu. É mesmo? Como é que vem esse fogo do céu? Ora, raio. Os raios desciam nas árvores, começavam a queimar as árvores, pegavam uma tocha, que já tinha betume na tocha, e colhia aquele fogo do céu. Só podia sacrificar com aquele fogo. Eles guardavam aquela tocha com aquele fogo, a tocha ia se consumindo, eles colocavam outra tocha. Sempre guardavam em uma gruta, num lugar onde não pudesse se apagar com facilidade, aquele fogo, né? Então não se podia, nenhum templo, se fazer um sacrifício com fogo profano, fogo produzido
reproduzido pelo ser humano. A divindade não aceitava. E dizia que tinha Deus que ficava tão zangado que mandava o fogo em cima daquele que fizesse uma coisa dela. Ficava zangado. Então, essas histórias são ótimas. Oh, meu Deus, mas eu gosto dessas histórias. Vocês não sabem tanto que eu gosto dessas histórias. Então, vejam. Eles têm que vir o fogo do céu. Não é? Quer dizer, eles têm fogo vindo do céu, quer dizer, fogo vindo do raio, eles têm guardado. Mas não pode usar agora. Porque esse aí é para fazer a divindade responder a oração. Não é? Porque se o Deus responde a oração, ele é o Deus que deve ser adorado. Se não responde, então pode esquecer aquele ali. Então, a situação é muito interessante. E nós vemos aí, hoje eu tive cuidado de grampear a minha cola para não sair voando. Né? Então, nós vimos aí o que é dito. No versículo 26, então estamos no capítulo 18 ainda, no versículo 26 diz: eles tomaram o novilho e o fizeram em pedaços, quer dizer, cortaram, e invocaram o nome de Baal. Então está lá as pedras, as madeiras, não é? Tudinho, no ponto, o animal em cima, já em pedaços, não pode ser queimado, só falta mesmo o fogo. A parte da divindade vai ser mandar o fogo, não é? Então diz que ele, deixa eu só olhar aqui o nome desses Baal. Eles começaram, a turma de Baal começou de manhã cedo e foi até o meio-dia, na dancinha. E quando eles dançavam, diz aí no versículo 26, dobrando o joelho diante do altar que tinham feito, então eles vão castigando e vão, dobram o joelho e voltam. Então eles vão gritando por Baal, não é? Baal, ouve-nos, não é? Manda o fogo do céu. E enquanto isso, Elias está fazendo uma coisa que nordestino faz muito bem, mangando. Né? Para quem não sabe o que é mangar, que está vendo pela internet, pode ser traduzido por zoar, fazer enxame, mas enxame também é nordestino, só nordestino vai entender. Está chateando, está zombando, tá? Encontrei a palavra menos regional, está zombando do que eles estão fazendo. Mas como nós estamos aqui todos nordestinos, ele está mesmo mangando. Então ele está mangando e dizendo: grita mais alto. Né? Pode ser que Baal, que ele é um Deus, esteja conversando ou fazendo negócios. Ou então viajando, ou então dormindo. Então a gente lê essa frase e a gente diz assim: ele está apenas mangando. Só que ele não está só mangando. Ele está mangando, mas não é só mangando. Ele está aqui dizendo nessa frase todos os tipos de Baal que aquele povo adora. Por exemplo, quando ele diz que Elias está dizendo: grita mais alto, pois talvez ele esteja conversando ou fazendo negócios. É um tipo de Baal chamado de sábio. É o Baal Melkart, que é a divindade principal dos Sidônios, né? Que é lá a terra da Jezabel, que naquela época Tiro e Sidônia era a mesma região. E ele é chamado de sábio, então ele fica dando as palestras dele lá, conversando, discutindo. Então esse conversando quer dizer discutindo, filosofando, trocando ideias, porque ele é muito sábio. E também ele é o inventor da púrpura, não é? Então Melkart é o principal divindade fenícia e ele é tido também como o inventor da púrpura. Olha só, todo mundo vestia a roupa da cor que era lã da natureza. A cor da roupa, a cor das vestes era a cor que a natureza dava para as vestes, né? Não existia roupa colorida, né? Era um desastre para quem é africano, nordestino, que gosta de cores, né? Então não existia roupa colorida. E quando eles descobrem a púrpura, só pode ser um Deus muito sábio que inventou uma cor tão linda dessa, né? De um tecido tão especial desse.
E então atribui isso ao sábio Baal Melcarte, a invenção da púrpura, e como a Fenícia vivia do comércio de púrpura, ele é o Deus também responsável pelos negócios, não é? Então pode ser que ele esteja fazendo negócios. Vocês acham estranho? Vão comprar alguma coisa no Oriente para vocês verem como é que é comprar. Pode deixar reservar uma manhã para comprar uma bolsa. Aí é uma bolsa de artesanato. Porque você vai lá e aí a pessoa que está vendendo diz, olha só que bolsa maravilhosa, você não vai querer levar, é uma pechincha. E aí você diz, não, porque se você comprar, ele vai se ofender. Não, essa bolsa não tá muito bonita, não. Tá sim, olha, ela foi feita com fios extraídos, não sei de onde, vai explicar de onde veio os fios. Não, mas mesmo assim tá caro. Eu vou lhe explicar como é que ela foi feita. Para ela ser feita, você pensa que fazer negócio no Oriente quanto custa? Toma, não, fazer negócio é muita conversa. É mais conversa do que filosofar, tá entendendo? É mais conversa. Não, mas aí por quê que tem que ser conversado? Porque se na hora que você chegar para comprar um produto, o produto for vendido imediatamente, sem conversa nenhuma, isso desvaloriza quem fez. Tem que mostrar o processo todo de como foi feito, por que foi feito, como foi difícil, para valorizar. Para dizer que o seu dinheiro, na realidade, não vale nada diante daquele produto maravilhoso, não é? Daquela arte, daquele dom da natureza que foi aquela matéria-prima, e você está sendo besta em achar que seu dinheiro compra aquilo ali, que na realidade não compra, não. Está sendo feito um favor passar aquele produto para você por uma quantia qualquer, porque não há dinheiro que compra. É isso que é fazer negócios, não é? Então isso aí é típico do que vai trocar ideias, do que vai, não é? E esse fato de trocar ideias é coisa de sábio e coisa de negociante no Oriente. Então, quando ele diz, grita mais alto porque esse Deus pode estar conversando ou fazendo negócio, ele está dizendo, olha, vocês se viram ao Baal Melcarte, vocês estão gritando por ele, talvez ele esteja ocupado, fazendo o que lhe é próprio, né? Então não é só mangar, tá dizendo outra coisa. Pois bem, então ele diz também, pode ser que ele esteja viajando, e tem um tipo de Baal, eu não tive tempo de olhar, foi muito apertado para fazer a palestra aqui, mas tem um tipo de Baal que ele eu não me lembro do nome dele agora, ele é retratado, montado num cavalo marinho, e os barcos fenícios tinham esse cavalo marinho logo na frente, né, na frente do barco, para dizer que Baal estava ali, era o protetor dos viajantes de navio. Então, talvez ele esteja viajando, está atribuindo que o pessoal está fazendo culto para esse Baal que viaja, esse Baal protetor dos viajantes de barco, né? Então, para você ver que esse culto a Baal era intenso naquela terra. E a outra coisa talvez ele esteja dormindo e acordará. Isso aí é o mais importante para nós, porque sendo Baal um deus da fecundidade, se dizia, como qualquer deus da fecundidade na antiguidade, se dizia que durante a estação do inverno, eles dormiam, hibernavam, igual um urso, ficava dormindo. Passava os 3 meses do inverno, e enquanto durasse a geleira, ficava dormindo. Por quê? Porque a natureza toda ficava como se fosse dormindo, não nascia nada, né? Debaixo do gelo. Então, quando aquele gelo derretia, começava a estação da primavera, explodia tudo de cores e flores e tudo para todo lado. Então, ele dizia, o Deus da fecundidade acordou e está trazendo vida de novo. Então, tinha até um ritual para acordar o Deus da fecundidade que fecundava a terra depois do sono. Porque se não acreditavam que se depois do inverno gelado não fizesse o ritual para acordar o Deus da primavera, então não ia ter nada, não ia vingar nada, não ia nascer nada, ia ficar sempre o gelo em cima da terra. Então eles faziam, ainda hoje tem algumas partes, tem uma amiga chamada Geisa que vai ver e ouvir essa palestra, porque ela gosta das palestras da Nova Jerusalém. Ela é uma brasileira, de Cuiabá.
casou-se com um sueco, mora em Estocolmo, na Suécia. E ela me passou as fotos das fogueiras que hoje, 2017, que é o ano que nós estamos dando essa palestra aqui, as fogueiras para marcar o fim, não é, de uma estação em que tudo é gelo, tudo é frio, e começa a estação em que vão nascer as flores. Ainda hoje, não acredito mais que isso é uma divindade, mas continua a cultura, os costumes, não é, de se encontrar, tem certo tipo de comida, certo tipo de bebida, e as fogueiras que são acesas para celebrar a chegada da primavera. Então, ainda hoje, você vê como é forte essa questão das estações, né? Nós desconhecemos isso porque nós só temos 2 estações aqui. Nós temos a estação do trem e a estação do ônibus. Nós não temos as outras estações. E o resto nós temos calor, vento da praia, e quando dá certo chove, chove até demais, e quando não dá certo não chove de jeito nenhum. Pronto. Mas isso não pode ser definido como estações, porque não tem nem tempo certo, nem de acabar, nem de começar, nem de nada. Né? Graças a Deus a gente fica assim na base da surpresa, né? Pode estar aqui falando e de repente cai o toró, não tem nada não, né? Então é assim que funcionam as coisas por aqui. Então para nós fica difícil compreender isso, mas para eles que vivem isso, né? É um frio danado, tudo gelado, gelo em cima do chão, gelo em cima de coisa. A gente deixa de ir de um lugar porque para todos os efeitos terminou a época do gelo, então todo mundo muda os pneus do carro e bota o pneu de não andar no gelo. Aí cai gelo a noite toda, de manhã ninguém sai porque trocaram os pneus, o pneu não vai andar. Né? E tudo isso é complicado. Nós não fazemos parte desse tipo de situação, mas a gente tem que entender. Então isso aqui o que Elias está fazendo é dizer, nessa mangação que Elias está fazendo, ele está dizendo, aqui se adora o Deus dos sábios, o Deus dos negócios, o Deus das viagens, o Deus da fecundidade. Se adora bastante Deus aqui. Esse Baal serve, cada Baal servia para alguma coisa, porque Baal significa Senhor. Então é Senhor de alguma coisa, Senhor dos negócios, Senhor das viagens, Senhor do comércio, Senhor de não sei o quê, Senhor da fecundidade, e assim vai. Então é uma forma de ironizar e ao mesmo tempo denunciar, não é, em que pé estava a idolatria. Né? O certo é que eles fazem o tempo todo aquilo que não é, eles gritam mais forte, segundo o costume, está aí no versículo 28, eles se cortam todos, fazem cortes do corpo, até escorrer sangue, faz tudo para que o Baal possa ouvi-los e não ouve. Entram em transe, diz que ao meio-dia eles entram num transe e nada. Agora, quando chega da hora da oferenda, não é, dos judeus, na hora daquela oração da oferenda, não é, ao sacrifício da tarde, que está lá previsto em Êxodo 29, 39, quando chega a hora do sacrifício da tarde lá no templo de Jerusalém, então é a hora do Elias, não é? Então não se ouviu nem voz, nem resposta, nem sinal de atenção de Baal, então é a vez de Elias. Então Elias, versículo 30, disse ao povo, vem para cá, vamos ver o que vai acontecer, pode se aproximar, né? E o povo se aproximou e ele restaurou um altar que tinha sido demolido, restaurou com 12 pedras, que é o número das 12 tribos, que isso é bastante significativo, e aí ele ainda fez mais uma coisa, mandou ao redor do altar cavar uma vala, não é? Um rego, uma vala ao redor do altar, e mandou encher de água. Pode encher de água, bota bastante água. Como a terra estava muito seca, eles tiveram que botar mais água ainda. E então toda a oferenda ficou no meio d'água. Agora, para dificultar as coisas para o Senhor, não é? Para dizer que não vai dar moleza para ele, não. Então, tem que vir fogo do céu, secar aquela água, queimar o sacrifício. É isso que vai ser dito. É para provar quem é que é Deus. Veja, por mais estranho que seja, a mensagem é importante saber quem é Deus. É importante para quem for profeta deixar bem claro quem é Deus e qual é a vontade de Deus. É uma coisa que o profeta não pode deixar
o povo na ignorância, não é? No misticismo, na superstição, né? Então, ele vai agora, não é? Elias vai se aproximar, está aí no versículo 36. Elias, na hora da oferenda, em que se apresenta a oferenda, Elias, o profeta, aproximou-se e disse: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então ele começa a oração lembrando a aliança, não é? Esses são os patriarcas da aliança. Saiba-se saiba-se hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo, que foi por ordem tua que fiz todas essas coisas. Então, qual é a oração? 3 pedidos. O povo tem que saber que o Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, é o Deus verdadeiro de Israel. Número 1, é isso. Depois, que Elias é servo desse Deus. Que Elias não abre mão, até o nome dele é uma profissão de fé. Terceiro, que tudo que aconteceu, desde a hora que ele disse que ia ter seca, até aquele momento, e o que vai acontecer ali, Elias está fazendo só o que lhe foi mandado. É isso que ele quer dizer. Então, é essa a oração dele. E ele disse, no versículo 37, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo reconheça que és tu, o Senhor, o Deus, e que converte os corações deles. Então, a importância de tudo isso, para que foi feito desde a hora que ele disse que não ia ter chuva, até que ele dissesse, o objetivo é a conversão dos corações, não outra coisa. Não é outra coisa, não é castigo, não é outro motivo do que converter os corações. Deus não precisa provar que Ele é Deus, e nem precisa que ninguém prove que Ele é Deus. Mas para aqueles que o amam, que estão enganados e que deixaram de servi-lo por causa de algum engano, aí é diferente. É preciso conversão. E conversão em hebraico é retorno, é voltar. Né? Então é preciso que eles voltem, porque eles pertencem, eles são consagrados a eles, e não podem ser enganados dessa forma, enganados por um rei, por uma rainha, não é, que trouxe esse tipo de religião e de fé. Então, é dito que nesse momento, né, converteu os corações deles. Versículo 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, secando a água que estava na vaca. Todo o povo presenciou, prostou-se com o rosto em terra, exclamando. Não é? Exclamando, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Não é? Então, como ele fala em hebraico, Adonai Hu-Ha Elohim. Adonai Hu-Ha Elohim. É até um mantra, né? Bom de se repetir. Quem sabe aí o hebraico. Adonai Hu-Ha Elohim. Então, veja só. O povo se prostrou, reconheceu que é o Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, que é o verdadeiro Deus de Israel. Eles não devem servir outro. É Ele que controla a natureza, é Ele que controla a chuva, é Ele que controla a seca, é Ele que controla os astros, é Ele que controla tudo. E isso naquele tempo era fundamental. Isso era essencial para a vida deles. Então, olha só, Elias, no versículo 40, vai nos surpreender com a nossa mentalidade de hoje. Elias diz, prenda aí os profetas de Baal e não escape nenhum deles. Eles prenderam e Elias fez com que eles descessem até a torrente e lá os degolou. Então, por que essa degola dos sacerdotes de Baal? Por que eles têm que ser degolados? Porque era assim que acontecia quando alguém perdia uma guerra. O general perdia a guerra, então todos o seu exército, os seus intendentes, aqueles seus oficiais, os oficiais daquele general, daquele rei, eram todos decapitados, eram degolados. Então é como se aqueles profetas de Baal fossem os oficiais do Baal, e então Baal perdeu a guerra para o Senhor Deus de Israel, e então os oficiais dele são degolados. É uma coisa lógica para aquela época. Né? Naquela época a lógica funciona assim. E a gente se admira, meu Deus, quanto sangue, quanta coisa, não é? Mas era assim que foi tratado. Eles foram tratados como presa de guerra, como quem perde uma batalha.
E aí teve o fim da seca, porque apareceu uma nuvem e então o rei Acabe teve que ver que o Deus de Israel realmente, quando ele quer, ele mandava chuva e quando ele não queria, não mandava chuva. Portanto, ele era o que controlava as estações e, portanto, ele era o Deus da vida, era o Deus responsável por dar e por manter a vida. E isso tudo parece uma novela que chegou ao final. Que bom que o povo de Israel reconheceu o Deus verdadeiro e parece que é o ponto final na história. Não é, porque a rainha Jezebel ficou sabendo tudo o que aconteceu, porque obviamente o rei, que não tinha coragem de fazer quase nada na vida, contava tudo para ela e ela é que resolvia tudo, todas essa sujeira, o serviço sujo era feito por ela. Então nós chegamos aí no versículo 19, no capítulo 19, que é um capítulo fundamental na história de Elias, porque agora não é mais Elias combatendo contra Baal. Até agora foi Elias versus Baal. Agora é Elias que vai enfrentar Deus mesmo. Né? Elias e Deus, como é que vai ser esse conflito? Não é? Então Elias vai conhecer a si mesmo. Elias vai se enfrentar, não é? Vai ficar diante de si mesmo e diante de Deus. Obviamente, diante de Deus é uma metáfora, não é? Não vai dizer cara a cara com Deus, obviamente, mas quer dizer, ele vai se colocar diante daquilo que ele pensa sobre Deus, não é? Então é um capítulo fundamental, um dos textos mais belos da Escritura, não é? Bem escrito, num bom hebraico, e também é um drama maravilhoso, não é? Então é dito que a rainha Jezebel mandou um malaque. Malaque é uma palavra hebraica que quer dizer mensageiro. Mandou um mensageiro dizer para Elias: tu vai morrer. Ela fez um juramento sobre si mesma. Ela disse: aconteça comigo uma desgraça, que eu morra, não é? De forma trágica, se a essa hora tu não estiver morto. Então ela se obriga a matá-lo, para não acontecer aquilo que ela se amaldiçoou, não é? Então Elias, vendo isso, se mandou, não é? Lá no versículo 3, Elias teve medo, levantou-se e partiu para salvar a vida. É interessante porque o Elias, até agora, foi um cara que enfrentou tudo, não é? E enfrentou os profetas de Baal, enfrentou Acabe, enfrentou o estrangeiro, enfrentou a seca, mandou matar os profetas de Baal, enfrenta tudo. Agora ele tem medo da rainha, medo do que a rainha poderá fazer com ele, não é? Então ele fugiu para salvar a vida dele. E ele fugiu, do versículo 4 diz que ele vai em direção ao deserto. Ele vai do norte para o sul, porque o deserto de Judá e o monte onde ele se dedica é no sul, né? Ele vai em direção ao sul. E é dito que quando ele chegou a Betsabé é a fronteira, no final daquela região mesmo de Israel, né? Lá ele deixou até o servo e partiu sozinho, porque foge melhor, não é? Estando sozinho. Então ele vai agora, o servo é como se fosse um adolescente, né? A palavra que é dita para ele é um menino. E ele vai entrar pelo deserto de Judá, vai ficar andando de oásis em oásis. E por que ele foge para o deserto? Primeira coisa que ele foge para o deserto é porque quem fugia para o deserto. Vai fugir e foge para o deserto. Porque lá no deserto de Judá tem grutas, tem cavernas, tem oásis que ninguém pode guerrear no oásis. Lá é uma região de refúgio, não é? Lá no oásis é um local de sobrevivência. Ninguém pode brigar, guerrear, não vai fazer nada disso. Então ele foge para o deserto primeiramente por isso, vai em direção ao deserto, fugindo da rainha. Só que ele não tem muita consciência, mas ele está fazendo o caminho de Moisés ao contrário, um caminho que o povo fez, só que ao contrário. O povo saiu do Egito, atravessou o deserto todo e foi em direção à terra de Israel. E ele está fazendo o contrário, saindo da terra de Israel e indo em direção lá ao monte onde Deus falou com Moisés. Então, é isso que vai acontecendo aqui.
ele se sente muito cansado, vê uma sombra, uma pequena sombra, e dorme, não é? E antes de dormir, ele pede a morte. Ele disse assim: pode me levar. Agora é interessante que ele está fugindo, porque ele está com medo de morrer, mas ele diz para Deus, sabe aquela pessoa assim, olha, sinceramente, essa minha missão é muito pesada. Eu peço a Deus que me tire desse mundo, porque eu nunca vi uma cruz tão pesada essa como eu levo. Mas acontece que ele está fugindo para não morrer. Ele está dizendo, mas se eu podia me matar logo, porque... sabe essas reclamações que sem sentido? Pois é. Então ele diz, Senhor, o Senhor podia me retirar logo a minha vida, eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que meus antepassados que já morreram. E aí ele se deitou nessa sombra e dormiu, né? Lá naquela deprê que ele está, naquela depressão total. Naquele tempo não tinha esse nome não, mas agora a gente sabe que era isso. Então, de repente, um mensageiro, um malaque, só que não é o mesmo nome daquele que a rainha manda, só que aquele era de morte, para dar notícia de morte. Anjo, ao pé da letra, significa simplesmente mensageiro, né? Então, aqui o texto em português, lá em cima, quando a rainha manda, diz mensageiro, e aqui diz anjo, mas anjo é mensageiro, né? Anjo significa mensageiro. Então, eu só sei que o mensageiro é da terra ou é de Deus pelo contexto. Então, aqui temos um mensageiro vindo de Deus, né? E o mensageiro vindo de Deus trouxe pão cozido e mostrou, né, o pão cozido sobre as pedras e um jarro d'água. E interessante que nós temos aí de novo a providência divina alimentando no deserto. Lá no povo de Israel foi o maná, né? Foram alimentados com o maná, eles foram alimentados no deserto. Aqui ele está fazendo o mesmo caminho, só que no sentido inverso, e está sendo alimentado. Ontem nós já vimos que ele era alimentado também quando estava escondido da rainha, fugindo da rainha na primeira vez, né? Sem medo, porque foi Deus que disse, sai daqui, vai para o ribeiro, né? Para se proteger da seca, tá? E também proteger a vida. Mas aqui ele fugiu mesmo, foi com medo. Então o anjo mostrou esse alimento e essa água, e ele comeu e bebeu e voltou a dormir. Mas acaba sem graça, né? Acomodado. Aquilo ali é tão interessante isso, porque Deus nos proporciona as condições para a gente ir adiante e a gente se acomoda, né? Então comeu, bebeu e voltou para dormir, né? Então o anjo, aí no versículo 7, né, o mensageiro do Senhor, que é isso que está escrito, o mensageiro do Senhor, veio pela segunda vez, tocou e disse, levanta e come, pois ao pé da letra está assim, pois o caminho é maior do que tuas forças. Então, estou te alimentando, é porque o caminho é difícil, não é para você dormir não, cara, né? Acorda, levanta e vai caminhar, não é? Então, é mais forte do que tuas forças. Então, estou te dando força para você enfrentar o caminho, porque o caminho, na atual situação, suas forças são menores do que a força do caminho. Então, o caminho está maior do que tuas forças. Então, eu te dou força para você poder caminhar. Então, vocês vão pensando aí, cada um na sua própria vida, quando é que Deus te dá as condições de que você se mantenha no caminho e enfrente o caminho, não é? Porque Ele dá condições. E ele se levantou e bebeu, e depois, sustentado por aquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até a montanha de Deus, o Horebe. Vai pegar o pé da letra 40 dias e 40 noites? Não, porque é a mesma coisa que os 400. É um número simbólico, não é? Que significa fechamento de um ciclo, purificação, etc. Várias outras coisas. Bom, então ele chegou lá nesse monte em que Deus tinha falado a Moisés. E ele entrou numa gruta, onde passou a noite. Então, a palavra de Deus lhe foi dirigida, né? Sentiu essa inspiração. Que Deus dizia assim, que fazes aqui, Elias? Eu acho maravilhoso. As poucas vezes que a Bíblia diz que Deus falou, ele faz pergunta.
Lá naquele texto da criação, quando Adão e Eva pecam, ele chega assim: onde estás? É uma pergunta profunda, que quer dizer, o que tu está fazendo de ti mesmo ao pé da letra, né? Como é que tu está situado? Tu se situa de que jeito? Tu fica situado como? Tu tá pisando em quê? E várias outras vezes ele chega e faz perguntas. E aqui ele diz assim: o que você está fazendo aqui, Elias? Será que Deus não sabe o que Elias está fazendo ali? Sabe tudo. E por que está perguntando? Porque Elias tem que se questionar. Porque Deus nos questiona o tempo todo. Se Deus nunca lhe questionou, tome cuidado, porque então a coisa está suspeita, seu relacionamento com Deus. Porque Deus não deixa ninguém quieto. Ele questionou na Bíblia inteira, questionou as pessoas, questionou os seus principais servos, ele questiona. Então ele sempre questiona as pessoas. O que tu está fazendo aqui? Qual é o teu objetivo? Está fazendo o que na vida? Está fazendo o que aqui? E ele respondeu: o que está acontecendo é o seguinte, Senhor, eu me consumo de zelo pelo Senhor dos Exércitos. Ou seja, eu sou apaixonado por ti, Senhor. Eu te amo. Né? E eu estou aqui porque os filhos de Israel abandonaram tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas. Fiquei somente eu e procuram me tirar a vida. Pronto. Fez aquela oração maravilhosa, que a gente chega para orar e diz assim: Senhor, eu estou aqui para te dizer que eu te amo, e todo mundo do mundo é mal, só eu sou fiel a ti, estão querendo me atrapalhar a minha vida, estão me perseguindo, fofocando do meu nome, estão fazendo coisa errada contra ti, Senhor. Essa é a minha oração profunda, amém? Não é? Pois é, o profeta Elias fez esse tipo de oração maravilhosa, falando mal dos outros, dizendo: só eu que sou fiel a ti, o resto não presta. E esse resto que não presta quer acabar comigo. Pronto. É essa uma oração maravilhosa. Pronto, para ver como Elias está bem estruturado. A situação dele está ótima. Está maravilhoso. Mas aí o Senhor que vai ser difícil, né? Então, no versículo 11 diz assim: sai dessa gruta. É como se dissesse assim: sai dessa quarta. Ouça aqui do Nordeste diz: sai dessa furna. Se desenfurna, se desentope, criatura. Vem aqui para fora, vê o mundo, criatura. Sai dessa deprê. Então sai, vai lá fora, vai diante da montanha, que eu vou passar, não é? Então, e eis que o Senhor passou. Um grande e impetuoso furacão, o Senhor vai passar agora. Então, um grande e impetuoso furacão, né, quebrava as montanhas, quebrava os rochedos, mas o Senhor não estava no furacão. Fenômeno da natureza. Que tipo de Deus é o Senhor? Esse Deus do trovão? É Deus do furacão? É igual Baal? É só isso? É só colocar o Senhor no lugar de Baal? Dizer: não é Baal que é o Deus do furacão, é o Senhor. É isso? É só isso que é Deus? Não é? Agora ele que vai ter que se corrigir. Ele não corrigiu o povo, não é? Ele não mostrou quem era o Deus verdadeiro, mas ele mesmo não sabe direito quem é esse Deus verdadeiro. Porque para ele é assim: não é Baal o Deus do furacão, o Deus do furacão é o Senhor. Não, ele é muito mais do que isso. Ele não é só Deus do furacão. Elias, você precisa amadurecer na sua fé. Então ele pensa em encontrar Deus naqueles fenômenos que Deus se mostrou a Moisés. Porque foi assim que Deus se mostrou a Moisés. Só que ele vai ter que avançar, porque ele está séculos depois de Moisés. Ele não pode pensar em Deus tal qual se pensava na época de Moisés. Ele tem que avançar, tem que evoluir a mentalidade a respeito de Deus. Então, ele não está no furacão. E depois do furacão veio um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas ele não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro, como de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, cobriu o rosto com o manto e saiu à entrada da gruta. Por quê? Porque ele cobriu o rosto? Para tomar cuidado para não ver o Senhor, né? Não ver algum. Porque ele não está nesses fenômenos da natureza. Deus não é esse Deus Ele é do silêncio. Ele é do sussurro. Ele é da tranquilidade. Ele não precisa estar se mostrando nessas coisas que destroem. Ele
aquele furacão, aquele terremoto e aquele fogo estão dentro de Elias. Aquilo ali é um modo dele encarar a vida, dele encarar Deus com fúria. Né? A fúria da natureza está dentro de Elias, não de Deus. Ele está no murmúrio da brisa suave. Então, muitas vezes, a gente constrói uma imagem de Deus que está dentro da gente. A gente transfere para Deus aquilo que é temperamento nosso. Nós falamos de um Deus castigador, mas quem é vingativo somos nós. Nós queremos que Deus vingue, né? Mas quem vinga somos nós. Nós queremos é transformar Deus numa ideia que nós temos. Queremos que Ele resolva as coisas para nós, destruindo o fulano e ciclano, como se Ele não fosse pai e não amasse o fulano e o ciclano. Não quer dizer que Deus não seja justo. Ele é justo. Mas quando Ele é justo, Ele não deixa de ser amor e ser misericórdia. E a justiça dele é exercida com amor e com misericórdia. Assim também o amor e a misericórdia são exercidos com justiça. Para todos. Não podemos passar uma linha no chão e dizer, do lado de cá estão os bons, os que são religiosos, que servem a Deus, o povo que tem fé. Do outro lado estão os ruins, que não tem fé. Não existe isso. O trigo e o joio está dentro de nós, só pode ser separado no final de tudo. O trigo e o joio está em cada um de nós. E nós facilmente confundimos Deus com esse nosso jeito de ser. E aí é que o Elias tem que corrigir. É o homem fiel, mas tem que corrigir tudo que ele pensa de Deus. Então, quando ele pensa que Deus é uma coisa e outra, Deus não está em nada daquilo que ele pensa. E vai estar exatamente no que ele não pensa que Deus é. Então, veio uma voz e disse. Sabe o que a voz disse no final do versículo 13? Mesma coisa que disse antes. Que fazes aqui, Elias? Por que está perguntando de novo? Porque Elias chegou lá com um sentimento, achando que vai dizer assim, Senhor, eu estou aqui porque eu te amo, e o resto não te ama, e estão querendo me matar, já destruíram os outros profetas, só eu sobrei, só tem eu nessa terra aqui que te sirvo. E sabe o que ele espera que Deus faça? Que Deus seja um furacão, que Deus seja fogo, que Deus seja terremoto, para aqueles que estão querendo fazer isso com ele. Mas ele já viu agora que Deus não é nada disso. Então Deus vai perguntar de novo. Agora que você mudou de ideia, ao meu respeito, eu vou te perguntar. Que fazes aqui, Elias? Aí agora você já pensa, Elias vai dizer, Senhor, eu estou aqui, eu vim por um motivo, mas agora eu já mudei de ideia. O Senhor, já estou sabendo que, eu pelo menos desconfio que o Senhor não vai matar aquele pessoal. Não vai fazer como eu faço com os profetas de Baal, que degolei tudinho. O Senhor não vai fazer bem o que eu estava pensando que o Senhor ia fazer, né? Seria o certo Elias dizer isso. Mas só que Elias vai responder assim, no versículo 14. Senhor, eu estou aqui porque eu estou me consumindo de ardente zelo por ti. Ou seja, Senhor, eu estou apaixonado cada vez mais por ti, Senhor, Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel abandonaram a tua aliança. Olha só a ladainha. Derrubaram os teus altares. Mataram os teus profetas à espada. Fiquei somente eu e procuro tirar minha vida. Isso é a mesma coisa que disse antes. É que é difícil. É difícil Deus nos convencer de alguma coisa. Não tem nada não. Mas ele vai e diz assim, vai, retoma o teu caminho na direção do deserto de Damasco. Olha, ele está no deserto de Judá, o mais ao sul que ele poderia ter ido. Agora, ele vai para o deserto de Damasco, que é o mais ao norte que existe na terra de Israel. Damasco já está fora de Israel. O que ele vai fazer? Faça o caminho de volta. Volte por cima do seu rastro. Vá para onde é perigoso. Volta para onde está a rainha que quer te matar. Faz o caminho de volta, Elias. Não é? Vá, faça o caminho de volta. Aproveita que você vai fazer todo o caminho de volta
E muda o rei de Arã, que é a capital da Damasco, é a capital dos arameus. Muda o rei, lá vai ungir, muda o rei de Arã. Depois muda o rei de Israel do Norte, muda o rei de lá, né? O Acabe não está me agradando, muda o rei. Muda o rei. Não se preocupe, versículo 18. Poupei, e às vezes traduz por pouparei em Israel, 7.000 homens. Todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal, todas as bocas que não beijaram. Ou seja, Elias acabou de dizer, Senhor, só eu sou rei fiel a ti. E o Senhor disse, não se preocupe, tem 7.000 que não cometeram nenhuma idolatria. É muito interessante, gente, é muito engraçado. Sou eu o único justo nessa terra. Não, mas tem os outros 7.000 que você não prestou atenção neles, sabe? E aproveita, porque você está muito estressado e desanimado também, e troca de profeta, troca de rei, troca de profeta também. Você vai ser substituído pelo Eliseu. Cai durinho para trás. Eu fui lá dizer para o Senhor que só eu presto nessa terra, que está todo mundo errado, que não tem ninguém que seja fiel a Ele, que se não fosse eu, não tinha mais ninguém que tivesse fé. E estão querendo me matar. E o Senhor me diz assim, não tem problema não. Não está gostando do trabalho? Não. Seu discípulo vai tomar o seu lugar? Tranquilo. A gente não deve reclamar com Deus não, viu? Ele diz assim, olha, meu emprego está muito difícil. Pois não, vou já dar para outra pessoa, você fica à vontade. Né? Olha, esse negócio de ser missionário é um negócio muito difícil. Não tem problema não, tem outro que quer, tem até 7.000 se eu quiser para o seu lugar, tem problema nenhum. Você acha que o Senhor vai dizer assim, oh meu Deus, coitadinho. Não, ele vai dizer, meu Deus, porque ele é o Senhor, né? Ele vai dizer, oh, coitadinho. Mas que coisa, estão fazendo você sofrer tanto. Eu vou dar um jeito nessa turma, vou dar uma surra nele, vou aparecer lá e vou... Eles vão ver o que é bom para tosse. Ninguém mais machuca minha filhinha. Ele vai dizer, não, está muito difícil, não tem problema não, tem outra pessoa para assumir o seu lugar. Ele não é como a gente pensa. Não é? Então, o que eu posso aprender dessa lição? Deus não é quem eu acho que Ele é. Ele é muito mais do que qualquer coisa que eu possa achar sobre Ele. E eu tenho que estar sempre disposto a rever os meus conceitos sobre Deus. Sobre o modo dele agir. Eu tenho que me deixar surpreender por Deus. Ele nunca vai fazer do jeito que eu quero, porque Ele é Deus. Se Ele fizer do jeito que eu quero, Ele não é Deus. Ele sempre fará muito maior, uma obra muito maior e muito diferente. Ele fará o que é bem para mim e bem para todos. Quando Ele muda as peças de lugar, Ele está pensando no bem de todos. Se Ele leva alguém a alguma posição, ou se Ele rebaixa alguém de uma posição, está pensando no bem de todos. Inclusive do que é rebaixado, do que é levado. De todos. É interessante que Maria cantou no Magnífica. Deus derruba os poderosos de seus tronos e exalta os humildes. E ela está falando isso por causa dela mesma. Ela está dizendo, olha, eu não sou filha de um imperador. Eu não sou filha do sumo sacerdote. Eu sou uma simples moça de Nazaré da Galileia. E ele olhou para a gente diz a humildade, a nulidade, o nada da sua serva. Porque Deus olha para o nada que são as pessoas e eleva as pessoas. Mas como foi que ele elevou Maria? Colocando no lugar do rei Herodes? Colocando no lugar do imperador romano? Não, ele não é assim que ele eleva. Ele a elevou fazendo com que ela fosse mãe de Jesus. Uma vocação única. Serviço da salvação de todo mundo. Não foi dando um poder político. A elevação do justo não é bem como a gente pensa.
E como foi que ele derrubou os poderosos do seu trono? Cadê o imperador romano? Serviu para alguma coisa? Fez as maldades que fez, todos eles, depois morreram. O nome da maioria deles ninguém nem lembra. Cadê o rei Herodes? Por acaso ainda está podendo fazer maldade por aí? Não. Porque as pessoas acham que vão viver eternamente. Que elas não vão estar aqui nesse mundinho, aqui nessa vidinha aqui, fazendo aquilo que bem quer para sempre. Eles esquecem que existe a morte. A morte é um consolo. As pessoas querem negar a morte. Obviamente que a gente continua vivendo após a morte, é óbvio. É disso que estamos falando. A gente vive após a morte. Mas quando eu digo existe vida pós-morte, eu estou falando, existe morte. A morte é um consolo. Quer dizer que nela todo mundo se iguala. Todo mundo morre. É ela que nos faz todos iguais. É ela que, a partir dela, Deus exalta os humildes e derruba os poderosos. Não é bem como a gente pensa. Não vai cair um raio na cabeça do imperador romano, nem do Trump, nem do Temer, nem de quem mais? Sei lá, do cara lá da Coreia. Não vai cair um raio em cima deles. Só que não vão estar para sempre fazendo o que bem querem. Os políticos brasileiros acham que pode roubar sempre, que pode mentir sempre, que pode ser covarde sempre, que pode ser desonesto sempre. Chega uma hora que, de um dia para outro, tem uma gravação. Não é derrubado dos poderosos do seu trono, não. Se confiam naquela situação. Se acham confortável naquela situação, como se ela não fosse ter fim. Muda todo mundo, troca todo mundo de lugar. E aproveita que vai trocar os errados por alguém mais certo e troca você também. Trocar de profeta. Não é? Trocar de profeta. Está na hora de trocar de profeta. Pobre do Elias, perdeu o emprego. Perdeu o emprego com um cara mais jovem. Aí a gente brinca, mas é isso que quer dizer. Você não está dando mais conta de fazer o que você tinha que fazer. Você não entende. Como é que você pode ser profeta? E olha que Elias foi um dos maiores profetas. Ele precisou. Sabe quando foi que Elias entendeu? Né? Dizem os caras lá da patrística, os pais da igreja. Quando foi que Elias entendeu o plano de Deus? Pasme, na transfiguração de Jesus. Por isso ele também estava transfigurado. Foi só ali. Antes ele não entendeu. Ele não entendeu. Mas ele foi fiel sempre. É essa a grandeza de Elias. Nós também não entendemos. Mas nós temos que ser fiéis. No pouco que nós compreendemos. Então, essa a aprendizagem principal que a gente tem aqui com o nosso querido Elias. Ele vai aparecer no segundo livro de Reis e tudo, sobre a vinha de Nabote, outras coisas assim, na época do rei Azarias, mas o fundamental de Elias eram esses 3 capítulos, 17, 18, 19 do livro dos Reis, que foi o que a gente meditou aqui. Certo? Pois bem, vamos ficar de pé um pouquinho para agradecer a Deus. Estamos dentro do nosso prazo. Depois vocês sabem, tem aqui, o que é que nós temos? Os livros, cadê os livros? Temos os livros eu vou dar todos os avisos. Temos o livro que conta a história do Padre Caetano, que o irmão está responsável. Temos aqui o sorteio, tá ali, tem Bíblia, tem um livro, tem o que mais? Tem blusa. Tá, tem a Bíblia, tem 2 livros, tem umas prendas ali que vão ser sorteadas entre os participantes. E tem ali as comidinhas muito legais ali das irmãs, não é? Tem mais algum aviso?
Próximo ano, nesse mesmo local, nessa mesma bate-data, estaremos todos reunidos com a graça de Deus. No ano passado eu disse, com a graça de Deus teremos as arquibancadas e faremos ao ar livre, porque o salão estava muito quente. Com a graça de Deus, né? Estamos aqui. Com a graça de Deus, no próximo ano, eu vou mostrar para vocês a nossa capela interna, que ainda não está pronta. Né? E o motivo que eu quero, o painel, quero pintar o painel na parede, é a samaritana. A samaritana, a mulher da Samaria que conversou com Jesus, porque ela disse, tenho sede. Vou escrever em hebraico, e em grego, e em português. Tenho sede. Porque ela tem sede, e Jesus, no alto da cruz, tem sede. Tenho sede. Então, tanto nós, quando entramos num ambiente reservado à oração, tanto nós temos sede de Jesus, como Jesus tem sede também do nosso amor. Nós temos sede do amor dele, ele tem sede do nosso amor. Ele disse para a mulher, eu tenho sede. Ela também tinha sede. Então, assim que se faz o encontro, com o desejo de um e de outro, o desejo de Jesus e o nosso desejo. Um lugar mais interno, mais silencioso, mais tranquilo, para a gente fazer a nossa oração mais tranquila. Nós já fazemos a nossa oração aí, mas ainda não está apropriada. Ainda tem que se tornar capela mesmo. Com as graças de Deus, no próximo ano, apresentarei para vocês essa capela. Porque se a gente diz isso, a gente tanto ora quanto a gente trabalha para conseguir, né? Da meta. A gente trabalha com meta, mas é uma meta que não escraviza, é uma meta, né, que dá um prazo para a gente realizar, com as graças de Deus. Pois bem, vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esses 3 dias de convivência. Te agradecer por estarmos em torno da tua palavra que nos corrige, nos exorta, nos instrui, nos orienta, nos guia para ti. Queremos te pedir por cada pessoa que participou, pelas pessoas que vão assistir à distância, que o Senhor possa abençoar a vida de cada dessas pessoas. Pedimos pelas nossas necessidades materiais e principalmente pelas necessidades espirituais. O Senhor esteja conosco sempre nos caminhos da história, ao longo da nossa existência. Nós possamos te servir, Senhor. E também que nós possamos estar flexíveis diante de Ti, para mudarmos os nossos modos de te compreender, de se relacionar contigo, de nos relacionarmos contigo. Muito obrigado pela vida do Padre Caetano, por tudo que ele fez por esse bairro, pelas pessoas que já passaram por aqui, pelas pessoas que deram sua contribuição para que nós hoje estivéssemos aqui. Muito obrigado por cada um deles.